Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, fazendo uma segunda videoaula sobre as medidas de tendência central, ok pessoal? Então, nós vimos na última videoaula que as medidas de tendência central mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda. Existe uma outra medida de tendência central que é a média ponderada, ok? Mas nessas duas videoaulas iniciais nós vamos tratar sobre a média aritmética, sobre a mediana e sobre a moda. Então eu vou trazer para vocês mais um exercício falando sobre essas três medidas de tendência central. Então nós vimos na última videoaula como calcular a média aritmética, a mediana, né, e a moda. Então nós vamos dar continuidade a esse estudo analisando a seguinte situação. Os mesmos três alunos, o Antônio, a Beatriz e a Cleide, ao invés de realizarem as 5 atividades como no exercício anterior, eles deveriam ter realizado 8 atividades, né? Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3, prova 1, prova 2, prova 3, pesquisa e uma nota de recuperação. Vamos considerar que todas essas atividades elas têm apenas peso 1, tá? Todas elas têm a mesma importância. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós utilizamos a média ponderada, geralmente na média ponderada, cada situação ela pode ser atribuída um peso diferente, tá bom? Nesse caso, todas as atividades elas têm a mesma importância. Então, como que eu vou fazer para calcular a média aritmética nessa situação? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Antônio. Então vamos lá. Então vamos calcular a média aritmética do Antônio. Então o Antônio tirou 8, tirou 7,5, depois 7,5, certo? Depois 8, depois 3,5, depois 7,5, depois 10 e depois ele tirou 5, ok? Vamos dividir tudo isso por quanto? Quantas atividades o Antônio fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades. Beleza, pessoal? Então, se eu somar todos esses valores aqui, né, eu vou obter 57. Então, eu vou dividir 57 por 8. Então, a média aritmética do Antônio será 7,125. Beleza? Então, a média aritmética dele vai ser 7,125. Se isso fosse uma situação real, a média aritmética dele seria arredondada para 7. Ok? Vamos ver agora a mediana, tá? Vamos ver a mediana, o que acontece com a mediana. Para resolver a mediana, eu vou colocar todos esses valores numa ordem crescente ou decrescente. No caso, eu vou colocar em ordem crescente. Então, 3,5, depois a nota maior, 5, depois ele tirou 7,5, 1, 2, 3 vezes. Então, 7,5, 7,5 e 7,5, certo? Depois ele tirou 8 2 vezes, certo? Depois ele tirou 8 2 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tirou um 10, certo? Como eu tenho, neste caso, 8 notas, né? Como eu tenho, nesse caso, 8 notas e a minha amostra, a minha quantidade de elementos é par, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tirar 2. Então eu tenho 8. 8 menos 2, 6. Divide por 2, dá 3. Então eu vou colocar 3 para um lado, 3 para o outro.
Observe que sobraram dois valores centrais, dois valores aqui no meio, o 7,5 e o 7,5. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou calcular a média aritmética desses dois valores, ou seja, vou somar 7,5 mais 7,5 e dividir por 2, porque é a quantidade dos dois, certo? Uma nota mais outra nota. Então, 7,5 mais 7,5 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Desculpa, mediana. Então, neste caso, a mediana é 7,5. Então, lembrando, quando a quantidade de elementos for uma quantidade ímpar, é só o termo do meio. Eu tiro 1, o restante eu divido por 2, uma parte para um lado, uma parte para o outro. O número que sobrar no meio é a mediana. Neste caso, como eu tenho uma quantidade par de números, então eu tenho que tirar 2, então 8 menos 2, 6, fica 3 para um lado, 3 para o outro. Os dois números que sobrarem no meio, eu calculo a média aritmética, que no caso, a média aritmética vai ser igual à mediana, que é 7,5. Ok, pessoal? Beleza. Agora observe, quem que será a moda? Qual a nota que aparece com maior frequência absoluta? O 8 aparece 2 vezes, o 7,5 1, 2, 3 vezes, o 3,5 aparece uma vez, o 10 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez. Então o número ou a nota que aparece com a maior frequência absoluta é o 7,5. Então o 7,5 é a moda. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos ver então o que acontece com a Beatriz. Observe, a Beatriz, ela das 8 atividades, suponha, né, que ela, como ela não fez essa pesquisa e apresentou uma justificativa plausível, na hora de eu fechar a sua média aritmética, eu vou desconsiderar essa nota. Então eu vou somar todas as notas, desconsiderando essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou somar todas as notas e dividir por 7. Então, a média aritmética será 6,5 mais 5,5 mais 5 mais 6 mais 5,5 mais 8,5 mais 8. Então, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando todos esses valores, né? Eu tenho uma nota 45. Então, 45 dividido por 7 vai dar aproximadamente 6,43, tá? Ou aproximadamente 6,4. Então, a média aritmética, nesse caso, vai ser 6,4, certo? Se eu fosse considerar que ela não fez essa aqui e eu não considerasse a justificativa dela, eu poderia pegar esse 45 e dividir por 8, considerando que essa nota aqui fosse uma nota zero. Então, 45 dividido por 8, né, daria aproximadamente 5,625, né? Igual, né? 5,625. Aí, o que aconteceria? Ela teria uma média aritmética diferente, tá? Mas, como eu considerei 7, eu desconsiderei essa nota da pesquisa, né? Então, eu acabei dividindo por 7. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, a média aritmética dela vai ser 6,4. E a mediana agora, considerando que ela só tem 7 notas. Então, vamos colocar em ordem crescente. Então, a menor nota dela foi 5. Então, a mediana, a menor nota dela foi 5, depois 5,5, 5,5, depois 5,5, 5,5, então 5, 5,5, 5,5, depois 6, 6,5, 6, 6,5, 6, 6,5, 8 e 8,5, certo? 8 e 8,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como agora eu tenho uma quantidade ímpares de nota, eu vou tirar 1. Então, 7 menos 1
6 divide por 2, fica 3 para um lado e 3 para o outro. Quem que está no meio? É o 6. Então, 6 nesse caso é a mediana. Então, nesse caso, a mediana da Beatriz vale 6. Beleza, pessoal? Se eu colocasse isso em ordem decrescente daqui para lá, ó, só invertesse isso aqui, o 6 continuaria também no meio, né? Então, de qualquer forma, o 6 é a mediana, certo? Então, tanto faz eu colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, beleza? Só tomem cuidado com isso. Se for uma quantidade ímpar, é sempre o termo central, por isso que é uma medida de tendência central. E quando for uma quantidade par, eu vou ter dois números ou dois valores no meio, no centro dessa amostra. Então, nesse caso, eu tenho que tirar a média aritmética entre esses dois valores. Beleza? Muito bem. E nesse caso, a moda. Quem aparece com maior frequência absoluta? Vamos lá. Então, observe. Eu tenho o 5,5 que aparece 2 vezes. Tem mais alguém, mais alguma nota que aparece com frequência absoluta 2 ou maior que 2? Não. Então, nesse caso, a minha moda é 5,5. Beleza? Entender a moda é muito simples, né, pessoal? É isso aí. Então, vamos ver agora a Cleide. O que acontece com a Cleide? A Cleide, vamos calcular a média aritmética da Cleide. Então, ela tem 10, mais 10, mais 9, mais 9, mais 10, mais 10, mais 9, mais 10. Nossa, só notão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dividir por 8 notas, ok? Somando todas essas 8 notas, né? Dá 77. Dividido por 8, eu vou ter uma nota 9,625. Né? Então, a média aritmética da Cleide é 9,625. Se fosse um caso real, 9,625 arredondaria para cima, ou seja, a média da Cleide seria 10. Quem que seria a mediana da Cleide? Então vamos colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Vamos colocar em ordem crescente. Ela tirou 9, 1, 2, 3 vezes. Então 9, 9 e 9. Quantas vezes que ela tirou 10? 1, 2, 3, 4, 5. Então 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5. Certo? Então observe, eu tenho 8 notas, beleza? 8 é um número par. Então, o que eu tenho que fazer? Tiro 2, dá 6. Divido por 2, dá 3. Então sobra 3 para um lado, 3 para o outro. Quem são os dois termos centrais? O 10 e 10. Então, nesse caso, a mediana será igual à média aritmética desses dois valores. Ou seja, 10 mais 10... dividido por 2. Então, será 20 dividido por 2. Nesse caso, a mediana vale 10. Beleza? Aí, ó. Então, nesse caso, a mediana da Cleide vale 10. Beleza, pessoal? É isso aí. E a moda? Então, observe. Eu tenho a frequência absoluta da nota 9 aparece 3 vezes. E da nota 10 aparece 5 vezes. Quem tem a maior frequência absoluta? A nota 10, que é 5 vezes. Então, nesse caso, a moda da Cleide é 10. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, mais um exercício para vocês tentarem entender o que são a média aritmética, a mediana e a moda. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!